Olá! Seja muito bem-vindo a mais uma live, né? Andei sumidinha daqui de vocês, mas agora eu tô com planos para retomar nossos encontros. E para começar essa live de hoje, né, eu selecionei um tema muito especial, que muitos nessa época do ano estão preocupados em relação à volta às aulas. Inclusive o tema dessa live foi sugerido por uma das pessoas que me seguem aqui, eu achei ótimo, porque isso tem que gerar uma certa preocupação mesmo, né? Como é que vai ser? Como é que vai ser o próximo ano? Como é que vai ser esse retorno às aulas, né? E como isso pode afetar aqueles pacientes que tenham dermatite atópica. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos chegando. E aí eu vou dar 8 dicas para essa volta às aulas. Deixa eu botar aqui o tema. Pronto, fixei o comentário. Boa noite. Para quem for chegando já vai sabendo do que a gente está falando. E é claro que assim, eu vou falar muita coisa aqui relacionada à escola, mas também serviria para trabalho, viu, gente? Para as pessoas que trabalham e aí estão de home office, né? E aí vão voltar para aqueles encontros presenciais. Então as dicas aqui vão servir também, vamos ficar ligado nisso. Então vamos começar a entrar propriamente nesse tema. O que esperar com a volta às aulas, principalmente aquelas pessoas que têm DA? Por que a gente questiona a respeito disso? Porque em vários momentos, esses encontros presenciais, eles foram interrompidos devido à pandemia. Então tem muita gente em casa, as aulas estão sendo assistidas pelo computador, as crianças que não vão para o colégio não têm mais os encontros com os professores, com os colegas do colégio, não sentam mais na carteira do colégio, não tem toda aquela exposição que às vezes poderia até ser um gatilho para o paciente que tem dermatite atópica. Também não tem a disciplina do colégio em relação aos horários. Teve uma tentativa de reabrir as aulas, né, de reabrir as escolas ou creches, e aí tem sempre aquele risco de o aumento da curva do número de casos, às vezes de ter que estar fechando novamente e voltar para a aula online. Então eu acho que é uma coisa que a gente ainda vai ter que lidar nesse comecinho de ano. Isso pode gerar nas crianças, nos adultos que vão ter essa mudança, uma ansiedade, uma apreensão, porque qualquer mudança pode fazer isso na nossa vida. Também os professores, eles vão estar se adaptando a uma nova realidade, às vezes vão ter os encontros ao vivo, mas também podem ter os encontros online ainda. Ainda pode ter a questão do distanciamento, ou seja, vai retornar os encontros, mas cada um com aquele grau de afastamento, né, de pelo menos aí 2 metros ou um pouquinho menos, as carteiras mais separadas, ainda tem a questão do uso das máscaras, como é que vai ser em relação à cantina, aos colégios que fornecem refeições, como é que vai ser a higienização dos utensílios. Então essas podem ser dúvidas que vêm à nossa mente quando a gente fala no retorno às aulas. Também a questão do distanciamento social, como é que as crianças vão lidar com isso? Será que uma criança ela tem a compreensão mental de saber, olha, eu não posso me aproximar do meu amiguinho, porque senão eu posso me contaminar? E aí respeitar isso de uma maneira que elas entendam o porquê elas têm que fazer esse distanciamento. Vai ser uma época também de retomar novas amizades, de fazer novas amizades no colégio, correr atrás de todo o conteúdo que ficou atrasado, às vezes perdido mesmo, dependendo da região que você está, ou então dependendo da série que seu filho está. E aí uma série de imprevistos podem acontecer e isso vai acabar por ter que obrigar os pais e o próprio aluno a se ir adequando a esses novos imprevistos, a essas novas mudanças. E a gente sabe que para quem tem dermatite atópica, imprevisto, mudança, isso tudo pode gerar ansiedade, e aí um gatilho, às vezes, para a piora da dermatite. Então, nessa nova realidade, os pais eles têm um papel fundamental, porque em tudo isso que vai acontecer, às vezes a criança ela fica perdida, ela não sabe como lidar com isso, e os pais, com uma orientação adequada, com uma informação de qualidade que eles possam ter, eles vão ser capazes de transmitir isso para os filhos também. Então, é importante ter atenção às notícias, né, aos riscos que o seu filho ou a sua filha pode estar exposto no sentido de prevenir isso. Então aqui nós vamos falar de 8 dicas até o final, né? A gente vai chegar lá
de como desfrutar o ano escolar de 2021. A primeira dica, gente, eu fiz um script para eu não me perder, é relacionado a ensinar o seu filho a aceitar o eczema bem precocemente na vida, com uma abordagem prática, para que ele não se sinta envergonhado ou constrangido. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, né? É bom a gente questionar se você, como pai ou mãe, será que você aceitou a doença do seu filho ou da sua filha? Será que você ainda está lidando com esses sentimentos negativos? Como você, como adulto, como uma pessoa responsável, pode ajudar o seu filho ou a sua filha a lidar com esses sentimentos que o eczema pode trazer na vida? Algumas características, vocês vão me falando aqui, né? Eu sei que aqui no perfil tem muitos pacientes que têm dermatite atópica e tem pais que cuidam de crianças com dermatite atópica. Então vocês me falem aqui se essa é a realidade de vocês, se vocês têm filhos, se você tem a dermatite, se você tem filho, quantos anos o seu filho tem. Vão me falando aí. Então, algumas características iniciais em relação à descoberta da doença podem estar relacionados com sintomas de depressão. Então, ou seja, assim, acabei de descobrir, receber o diagnóstico, meu filho tem dermatite, minha filha. Ou então esse diagnóstico foi feito em mim mesmo, eu tenho a doença. Isso pode gerar uma série de sentimentos depressivos, ansiosos. Às vezes o paciente entra numa negação em relação àquilo, sentimento de inutilidade ou de culpa. Eu vejo muito mais o sentimento de culpa por parte dos pais, que realmente ficam apreensivos, achando que foram eles que passaram aquela doença para o filho, e aí eles se sentem muito culpados. Ou então, se a criança tem uma crise, se sentem culpados por não ter conseguido prevenir aquela crise. E isso acontece muito, gente. Os pais, eles se culpam muito. E por vezes, esses sentimentos eles podem ser persistentes. Às vezes não tem espaço naquele núcleo familiar para ter uma discussão sobre aquilo, sobre o impacto que aquela doença vai ter na família. Às vezes é tudo tão rápido que você tem que ir se adaptando conforme o trem está andando, né? Tem que abastecer enquanto anda. E aí não tem tempo para ter esse tipo de discussão. Eu peguei aqui, tem 5 fases. O paciente que recebe uma notícia, a gente pode falar até que são as fases do luto, né? Ou então alguém que perdeu um ente querido. A gente pode trazer um pouquinho isso para a doença crônica também. O paciente pode passar por essas 5 fases do luto que estão relacionadas à saúde. A doença crônica pode trazer isso. E aí essas fases seriam de negação, ou seja, o paciente não aceita aquele diagnóstico. Lembra? O primeiro ponto, a primeira dica que eu dei aqui foi em relação a você aceitar a doença, ensinar o seu filho a aceitar essa doença também cedo na vida. Quanto antes vocês exercitarem isso, melhor vai ser para vocês e para a família. Então você tem que aceitar a doença, mas você também tem que ensinar seu filho a aceitar. E a negação entra muito nesse aspecto. O porquê que isso está acontecendo, não é uma doença crônica, não, meu filho não tem a dermatite atópica, ele tem um outro problema de saúde, uma outra dermatite, e aí ele vai ficar bom, vai ficar curado disso. Pode ter a raiva também, um sentimento negativo mesmo, de não aceitar aquilo, de querer ir contra, de ficar com raiva da vida, com raiva de outras pessoas por conta da doença. Depois vem a barganha, ou seja, você tenta negociar para aquelas pessoas que têm uma religião, que acreditam em Deus, questiona muito Deus por que isso foi acontecer, e aí você tenta barganhar, olha, mas se eu fizer isso, às vezes até uma promessa, será que eu não vou conseguir ficar bom? E aí vai barganhando essa melhora. Também vem a depressão, pode estar nessas fases que eu falei aqui, para depois então virar a aceitação. São essas 5 fases que o paciente que tem uma doença crônica pode passar. E é importante notar que não é só o paciente que passa por essas fases de aceitação, essas fases do luto. A própria família também passa por isso. E isso vai influenciar diretamente a maneira do adoecer daquela família, o quanto aquele diagnóstico vai ter impacto na família.
E no decorrer dessas fases, algumas pessoas têm uma percepção muito grande em relação a Deus, como é que Deus se enquadra nesse contexto, para aquelas pessoas que acreditam em Deus, que têm a sua religião, e aí entram esses questionamentos sobre o desenvolvimento da doença, a raiva, o porquê isso foi acontecer comigo, e aquela tentativa de troca que eu mencionei aqui para vocês. Aqui no Brasil, principalmente, a gente é uma família. A família brasileira ela é muito apegada, tem sentimentos, os membros da família são muito grudados, vinculados na maioria dos casos. E acaba que se uma pessoa da família está com dor, isso pode gerar dor também nos outros familiares. E isso vai ter relevância, percebemos se o diagnóstico ele foi do paciente abrupto ou foi arrastado. Será que aquela família ela teve tempo de se preparar para aquele diagnóstico, para o impacto que aquela doença ia conseguir trazer na vida? E aí o diagnóstico em si vai gerar mudanças no comportamento da família, para a família poder suprir a demanda daquela doença crônica, a demanda do paciente e a demanda que a doença traz na vida deles, como por exemplo, tempo. Na dermatite atópica é um cuidado com a pele, cuidado com o banho, hidratação, então requer tempo. Uma outra coisa que o tempo é muito bem empregado é se for em busca de conhecimento, de informação, de saber sobre aquela doença que está acometendo um membro da sua família. Também essa busca, né? Então é tempo, essa busca pelo conhecimento, que é muito importante, é essencial, eu diria, para você saber lidar com isso. Também tem a questão dos gastos, gasto com creme de tratamento, com creme hidratante. Também tem mudanças de hábitos, porque a dermatite é uma doença que se o paciente tem uma alergia respiratória associada, se tem uma alergia alimentar associada, se tem uma alergia a aeroalérgenos, como ácaro, né, que vem na poeira, existe uma série de modificações no ambiente que esse paciente vai necessitar. Então tem a mudança dos hábitos. E aí, esses cuidadores, eles têm que estar sempre estimulando ao paciente que ele tenha autonomia, para cada vez mais, de acordo com a faixa etária, com grau de compreensão, esse paciente ele tem autonomia. Então o limiar, né, a linha que divide entre o paciente ele ter autonomia ou ele não saber fazer porque ele sempre foi cuidado, é muito tênue. Às vezes os pais eles têm uma tendência de uma superproteção, principalmente se o filho ele tem uma doença crônica. E aí eles querem fazer tudo. Ah, vem cá, meu filhinho, deixa que eu faço para você. Se é um bebezinho, então, ele necessita que você faça tudo por ele. Mas conforme os anos vão passando, os pais ele têm que ter essa percepção. Ah, meu filho já não é mais um bebezinho. Ele já tem 2 anos, ele já tem 3 anos, ele já consegue compreender o não, o sim, ele já consegue compreender que eu passo hidratante nele e aí eu estou ensinando ele a passar também. Esses dias eu recebi aqui no Instagram um vídeo de uma mãe que aí o bebezinho dela já ficava sentado, eu imagino que deva ter aí. Já ficava sentado e eu acho que ficava em pezinho. Então tenho entre 10 meses e 12 meses. E aí ela me mandou o vídeo dele, ele passando creme hidratante nele. Então não subestimem o filho de vocês. Conforme vocês vão percebendo que eles estão crescendo, adquirindo novas habilidades, estimulem isso. Não peguem vocês para fazer. Porque aí com o tempo pode ser que ele não demonstre mais interesse em aprender, em ele fazer. Ele vai querer que vocês façam por eles. Então, como eu falei, esse limiar entre ter autonomia e o não saber fazer daquele paciente que sempre foi cuidado é muito tênue. E se a gente quiser escolher um lado, que a gente escolha o lado da autonomia, que vai ser muito melhor para o paciente, para o filho, para a filha de vocês. E aí surge uma pergunta: como nós vamos agir numa situação no qual a família é desmotivada, que a família ela não tem motivação para ajudar esse doente crônico? Essa questão é essencial quando a gente fala de crianças pequenas, porque nós sabemos que a motivação ela vem de dentro. Então a família ela tem que buscar se fortalecer, se armar, por assim dizer, de conhecimento, que são informações que vão gerar motivação para ela continuar cuidando desse doente da melhor maneira possível. Quando a família está bem informada, ela vai ter maiores condições
de conseguir participar desse tratamento, que exige muito, né? Conforme a gente tem falado aqui. E aí ela vai conseguir agir de uma maneira coerente com a equipe de saúde. Então, é igual quando a gente manda o nosso filho para o colégio. Nós não esperamos que a escola dê educação. Quem dá educação somos nós, em casa. Nós fazemos a educação. Nós damos essa educação. Mas a família, mas o colégio é complementar. Então, da mesma maneira, quando você leva o seu filho, a sua filha, ou você mesmo vai num profissional de saúde, nós não esperamos que aquele profissional de saúde ele vai fazer tudo por você, mas ele será complementar nos cuidados, ele vai guiar o tratamento, ele vai fornecer orientação para que você possa acatar. Então, você tem essa responsabilidade que é muito grande e o tratamento depende, o sucesso do tratamento depende das medidas que você faz em casa. Existem 4 características que são comuns àquelas famílias que têm uma pessoa com uma doença crônica em casa. Que características são essas? A doença, ela tende a dominar o núcleo familiar, exigindo dedicação dos familiares. Então, isso é uma coisa que eu sempre comento com os meus pacientes. Não vamos deixar que os pacientes, eles se resumam a uma doença. Você não é só uma pele, você não é só a dermatite atópica. E, gente, de coração eu falo isso para vocês. Tem pacientes que eles ficam achando que eles se resumem à doença. E a maneira que esse doente vai ser criado, que ele vai ser educado, isso vai influenciar muito na percepção que ele vai ter a respeito do adoecimento. Olha só, a Laura está falando. Doutora, eu tenho muita vergonha da minha pele e não socializo por conta das minhas manchas. O que eu posso fazer para ajudar no clareamento? Eu já uso muito hidratante. Laura, eu acho que as informações que a gente está passando aqui vão ser muito valiosas para você em relação àquilo que a gente estava falando, em relação à aceitação. Porque por mais que você faça o tratamento de uma doença de pele, e aí você fique bem da dermatite, às vezes as manchas, elas podem demorar meses para clarear, principalmente se o paciente tem a pele muito pigmentada e demora meses mesmo, né? E aí se você tem uma outra crise de dermatite em cima dessa, pode ser que demore ainda mais. Então, assim, é importante tratar, clarear manchas? Com certeza, mas é importante saber lidar também no momento que você está com essas manchas. Ó, tem gente falando a respeito de feridas nos pés, que fica doendo, tudo relacionado à dermatite. A Julie está falando, tem uma filha de 4 anos que tem no joelho e atrás do cotovelo. Ó, maravilhosa essa fala, tenho uma filha com 4 anos com DA e sempre conversamos com ela sobre como ela é linda do jeitinho que ela é e também incentivamos muito a percepção e o cuidado com a pele. Exatamente, Ketrine. 4 anos, ela já entende. 4 anos, ela já sabe o que é tomar banho. Ela já consegue ela se esfregar no banhozinho, escovar o dente, passar o creminho dela. Ela já consegue ter uma compreensão. Você pode falar de uma maneira que ela entenda sobre o que é a dermatite, o porquê ela está passando por aquilo ali. E a criança, gente, eles são muito perceptivos. Se eles observarem que você tem raiva daquilo, que você cuida com má vontade, se você reclama do tempo que você tem que dispor ali para estar cuidando dela, se a sua fala é sempre negativa, é sempre reclamando, é essa percepção que você vai passar para os seus filhos. Não adianta vocês falarem uma coisa e vocês demonstrarem, vocês fazerem de uma maneira diferente. Então, essa percepção é muito importante para a criança. Ó, a Neia tá falando, minha filha tem dermatite desde bebê e agora tá no corpo todo, coça muito, já fez medicação fraca, mais fraca e perigosa, que aí aumenta a pressão, eu acho que é isso que você quis dizer, e abaixa a imunidade. Exatamente, para dermatite atópica, que é mais severa, mais grave, às vezes é necessário um imunossupressor. E principalmente os pacientes que têm essa doença mais grave, que às vezes não melhoram somente com cremes, com creme de tratamento e creme hidratante, esses pacientes, eles são mais suscetíveis ao desenvolvimento de alterações emocionais relacionadas à dermatite.
em relação à ansiedade e à depressão. A Ketrine, ó, nossa pediatra e dermato nos incentivam a proporcionar autonomia na minha filha. Hoje, com 4 anos, ela conhece os produtos, para que serve cada um e também aplica os cremes e os protetores com supervisão. Exatamente. Você está preparando ela para quando ela estiver num ambiente que vocês não estejam, porque nós como pais, nós não vamos estar 24 horas com nossos filhos. Então você está preparando, você está dando autonomia para ela poder se cuidar sozinha no futuro. Ó, a Cinha tá falando. Acabei de falar com ela, saiu do banho e esqueceu o hidratante. Tem que lembrar sempre, ela tem 15 anos. Olha, educar filhos, né, exige paciência, disciplina e consistência. A gente vai ter que falar a mesma coisa 1 milhão de vezes. E eu vou falar para vocês sem querer ofender ninguém. Às vezes, como médica, eu me sinto um pouco educadora também. Porque o paciente ele vai 1, 2, 3, 4, 5 vezes no consultório. E aí eu sempre pergunto a respeito de quantas vezes você está passando creme hidratante, você conseguiu aplicar o tratamento da maneira que eu indiquei, conseguiu comprar aquilo que eu tinha recomendado? Porque é uma educação. Nós, como profissionais de saúde, também temos a responsabilidade de educar o paciente, educar os familiares, para que eles consigam aderir a esse tratamento. Nós também somos responsáveis, mas não só os únicos responsáveis, de educar e ensinar o paciente a respeito daquela doença. Então, como eu estava falando aqui para vocês, existem 4 fases que são comuns às famílias que têm doentes crônicos no seu meio. A gente falou da primeira fase, que é uma tendência da doença dominar a família, exigindo constante dedicação dos familiares. Então, eu sempre oriento que a gente tem que ir para o lado oposto. Não vamos deixar essa doença dominar a nossa família. Não vamos reunir a nossa família, resumir somente em dermatite atópica. Uma outra característica: o aparecimento de uma doença crônica tende a levar ao desenvolvimento de relações mais acentuadas entre o doente e a família. Então, ele gera um apego extra, porque exige muito cuidado. Então, às vezes, a família fica muito apegada, fica muito próximo. Qual o cuidado aqui? Porque, às vezes, o pai ou a mãe pode ter mais de um filho. E aí, um deles tem dermatite e o outro não. Então, essa coisa do apego, do cuidado, não pode ser em detrimento e negligência do cuidado de outros familiares. Terceira característica: a capacidade de adaptação da família ao exterior diminui, tornando-a mais rígida e temerosa quanto ao desenvolvimento dessa capacidade de adaptação no meio externo. E quarto, as famílias com doentes crônicos, eles tendem a se isolar. Isso é uma realidade. O paciente, ele tende a se isolar porque ele quer se esconder, ele não quer que ninguém veja as lesões dele, e aí a família, às vezes pelo filho ter tantos gatilhos, tantas coisas que podem piorar a dermatite dele, a família também tende a se isolar. Não, eu não vou no parquinho, porque no parquinho tem a cadeira de plástico, meu filho tem alergia à cadeira de plástico. Ou eu não vou no parquinho, porque no parquinho sempre oferecem um biscoito para ele, e aí é muito chato, eu tenho que ficar explicando para as mães que ele não pode comer biscoito colorido, enfim, uma série de razões que aí a família pega e quer se isolar. Então isso, gente, vocês não estão sozinhos nessa. Isso faz parte do processo de adoecimento daqueles que têm familiares com doenças crônicas. Ó, a Julie tá falando, cada dermatologista fala de um jeito. Um fala que após o banho até 3 minutos aplicar o hidratante e o outro aplicar 3 vezes ao dia. Qual o certo? Julie, eu sempre recomendo minimamente aplicar o hidratante 2 vezes por dia. Com certeza, se você aplicar nos 3 minutos iniciais após o banho, quando a pele ainda está úmida, esse é o melhor momento para você aplicar o hidratante. Minimamente 2, mas isso pode chegar até 6 vezes ao dia, dependendo do paciente. A Edivanda ainda não conseguiu fechar o diagnóstico, né, Edivanda, seu médico, entre se é dermatite, se é urticária. Às vezes as duas condições podem vir associadas. E aí, nesse caso, para você saber como tratar, a melhor maneira de tratar, é importante ter o diagnóstico.
Ó, a Carol tá perguntando, qual o melhor jeito de falar para a criança o que é isso na pele dela? Isso vai depender da faixa etária. Então, você desde bebezinho, você já pode ir orientando. O bebezinho, quando você vai fazer todo aquele cuidado com ele, da mesma maneira que você explica, olha filho, agora eu vou mudar a sua roupinha, tá? Oh, mas você fez xixi, vamos mudar essa fraldinha? Da mesma maneira que ele é um bebezinho, você conversa com ele, você vai conversar com ele sobre a dermatite. Olha só, filho, por mais que seja pequenininho, agora você já tomou seu banhozinho, vamos passar seu hidratante, não é? Olha só como é que a mamãe faz. E aí passa o hidratante. Conforme você vai vendo que ele vai tendo uma percepção, que isso vai gerando uma consciência, né, que ele já vai querendo pegar o hidratante, você pega a mãozinha dele, coloca um pouquinho de hidratante, olha, vamos passar? A criança muito pequena, ela não vai ter percepção ainda de você querer explicar o que é a doença. Ela ainda não vai entender. Conforme ela vai crescendo, às vezes com 3, 4 aninhos, você já pode começar a falar, tá vendo esse dodói na sua pele? Então, o nome disso é dermatite atópica. Poucas informações de uma maneira que ela compreenda. É uma doença que a gente tem que lidar que vai gerar feridinhas na pele. Ok, passou essa informação. Ela vai esquecer, ela vai perguntar de novo. E aí você vai falar, lembra que a mamãe falou pra você o que você tinha na pele? Como é que é o nome que a mamãe tinha falado? Dermatite, isso, muito bem. E aí, por conta dessa dermatite, você lembra que a pele pode ficar sequinha? Muito bem. E aí, como que a mamãe ensinou a passar o hidratante? E assim você vai progredindo, conforme você vai vendo que a sua filha tem mais compreensão. Às vezes ela vai chegar e vai falar pra você, olha mãe, eu não quero ir no parquinho. E aí você tenta achar o porquê daquilo ali. Ah, mas por que não? Por que ela tá querendo usar roupa comprida? Será que alguém falou alguma coisa pra ela no parquinho? E você tem que estar a todo momento conversando, para ela entender o porquê que aquilo aconteceu com ela. Que não é nenhuma forma de castigo, que isso poderia acontecer com qualquer outra criança, mas aconteceu com ela. Inclusive, tem outras crianças que têm isso. Então, assim, tem diversas maneiras que vocês podem abordar isso com seus filhos. Ó, a Ana tá falando, minha filha tem 3 anos e já fala para as pessoas que tem dermatite. Ótimo! Ela pode falar e você pode falar também. Ela pode ver você falar, ela pode ver no tom que você fala, na naturalidade que você fala, que aquilo ali não tem nada demais, que é da mesma maneira que eu vou chegar e falar assim, nossa, essa blusa é azul. Eu falar, não, minha filha, ela não come determinado alimento porque ela tem dermatite, ela tem alergia. Ou então, minha filha não pode fazer essa brincadeira porque ela tem dermatite atópica, e aí se ela transpirar muito, isso vai desencadear uma crise nela. Minha filha não pode ir na piscina por conta disso. Gente, a gente tem que falar, e você só vai falar daquilo que você sabe, daquilo que você tem informação. A Carol falando, a avó disse que tem que cobrir as manchas. Tem que cobrir se for sair no sol, ponto. Ou então você tem que proteger se for sair no sol, tiver sol forte. Agora, para brincar no parquinho, se ela estiver bem, se naquele momento ela puder ir na piscina, não precisa cobrir as manchas. Porque olha o recado que você está dando para ela. Se você tem uma feridinha, você tem que se esconder? Será que é essa a informação que a gente tem que passar? Ó, a Bruna falando, eu tenho muito medo de ter um filho com DA, mas vendo essa página eu estou começando a pensar que ter um filho com DA não é uma condenação. Dá para controlar antes dele passar por tudo isso que eu passei. Bruna, você falou tudo. É isso que a gente tem que entender. Ter o diagnóstico de dermatite atópica não é para a pessoa querer parar de viver, achar que é uma condenação, que é um castigo. Se nós tivermos essa percepção, provavelmente é essa percepção que o nosso filho vai ter também. E se nós temos essa percepção quanto adultos, porque às vezes nossos pais não foram preparados para lidar com aquilo ali, tem como mudar, gente. Tem como mudar. A gente não precisa seguir com esses pensamentos disfuncionais para o resto da vida. Então eu falei para vocês a respeito da primeira dica, né? Para a volta às aulas, que foi essa questão da aceitação. Quanto antes, jovenzinho, seu filho e sua filha aceitar a doença, melhor. E quanto antes vocês fizerem isso como cuidadores, também melhor. Segunda dica. Assegure que o seu filho ele entenda sobre o que é a dermatite atópica e o porquê que os tratamentos são necessários. Várias vezes eu
as pessoas me questionam, vocês aqui, teve uma pessoa que comentou a respeito disso, que às vezes passa a pomada não tem resultado, ou então o filho não compreende a respeito disso, mas é importante que ele entenda. Então isso faz parte da educação, como da mesma maneira você vai educar o seu filho a se portar numa mesa, fazer uma refeição, a utilizar o banheiro, a escovar os dentes, a lavar as mãozinhas, da mesma maneira você vai explicar para ele o que é dermatite atópica e o porquê ele tem que tratar. Agora surge a pergunta, será que você, como pai ou mãe, vocês saberiam explicar isso? Porque como eu falei, vocês só vão poder falar daquilo que vocês sabem. E eu tô sempre falando aqui sobre isso, sobre o que é dermatite, o que ela causa. O tema da live hoje especificamente é a respeito do colégio. Eu tô me atendo um pouquinho mais a isso, mas existem outras lives aí no perfil que eu sempre tô falando a respeito desse tema. Muitas vezes, o doente crônico, ele precisa ser cativado pelo aquele familiar que cuida dele, ou ele precisa ser cativado pelo profissional de saúde, para ele entender que ele precisa fazer aquelas mudanças no seu cotidiano. Então vai muito além de você passar uma receita e o paciente seguir. Você às vezes precisa cativar o paciente para ele conseguir aderir àquilo ali. Esse é um desafio muito grande. Aceitar as mudanças que vêm nos mais variados formatos. Conforme eu falei aqui, dermatite atópica exige muita coisa. E aí o paciente ele tem que aceitar isso. E aí a gente tem que entender, quanto profissional de saúde, quanto pais, por que o seu filho ele não está aderindo ao tratamento. Porque a minha filha adolescente, que eu já falei 1 milhão de vezes, que ela tem conhecimento, que ela tá passando, que ela tem que passar o hidratante, por que ela não passa? Será que é preguiça? Será que é revolta? Ah, será que ela está fazendo uma coisa que ela está achando melhor, está vendo um desenho, está lendo um livro e aí ela não quer parar naquele momento? Então você tem que entender o porquê ela não adere, porque assim você consegue bolar estratégias que vão ajudar ela a aderir ao tratamento, que vão cativar ela, agir, levar ela à ação. E muitas vezes não vai ser por vontade. Várias vezes a gente faz coisas, as crianças fazem coisas, não porque elas querem, mas porque elas sabem que é preciso. Elas não vão fazer só coisas que elas têm vontade na vida delas. E essa educação começa em casa com a dermatite. Muitas vezes ela não vai querer parar e passar o hidratante, mas ela tem que fazer o que é necessário. É nosso papel como pais orientar o filho, dar esse direcionamento para que ele entenda que por mais que ele não esteja com vontade, essa é a hora de fazer a parte do tratamento. A gente vai passar isso para eles de uma maneira afetuosa, com paciência, sem gritaria, sem briga, sem bater, mas educando, como qualquer outro passo que a gente dá na nossa educação de outros aspectos. E aí, quando nós conseguimos transmitir essa informação, quando transmitimos esse conhecimento que a gente tem sobre a doença, isso vai gerar aderência ao tratamento. Eu separei aqui uma tabelinha para vocês, que fala a respeito da influência da família no tratamento de pacientes que tenham doença crônica. Problemas vivenciados pela família. Olha só o que esse artigo traz aqui pra gente. Quais são esses problemas que a família passa? Falta de adesão ao tratamento, gastos financeiros, uma intervenção invasiva, que aqui alguém já falou, a intervenção invasiva. Nossa, mas tem tratamentos que às vezes tem que fazer exame de sangue, pode afetar o rim do meu filho, abaixa a imunidade dele. Então isso poderia ser considerado uma intervenção mais invasiva. Falta de compreensão sobre a doença, reação à ocorrência da doença com sentimento de penalização, sentimento de culpa. O modelo biomédico, apenas a doença é tratada, o sujeito acaba por não ter voz. Então não adianta a gente querer tratar uma doença. Isso é medicina do passado, essa coisa de o paciente vem aqui, e aí como é que tá a sua dermatite? Eu olho só a pele e aí não pergunto como é que tá a cabeça, não pergunto em relação a outras coisas que o paciente está vivendo. Às vezes aquele paciente com dermatite atópica tá preocupado, o adolescente está estressado porque está numa época de prova do colégio. Isso tem que ser correlacionado com a pele dele. Ou então perdeu um ente querido. Será que aquele bebê ele é cuidado pelos pais? Será que os pais dedicam tempo a ele? Será que ele passa a maior parte do tempo, às vezes, numa creche? Nada de errado em ir para a creche. Mas será que tem aquele tempo necessário com os pais também? Então, é todo um contexto que a gente tem que levar em consideração na hora de entender a doença. E aí, muitos desses problemas que eu citei aqui para vocês acabam por gerar uma busca por uma consulta médica,
mas somente quando o paciente está na crise. Os pais do paciente não têm aquela percepção da prevenção da doença, do cuidado. Os cuidadores ou o próprio paciente, eles não procuram um médico para prevenção de crises, ou então para conhecer sobre a sua doença, sobre o processo de adoecimento. Eles procuram na crise. E isso acaba por gerar uma medicalização, ou seja, achar que só remédios, só medicações vão resolver o meu problema. E nós sabemos que na prática não é desse jeito. O paciente ele tem que ter uma série de cuidados e muitos cuidados que são naturais e mudanças nos seus hábitos de vida para poder ter mais qualidade vivendo com a dermatite. Então, terceira dica para volta às aulas. Ensine o seu filho sobre quais os gatilhos da dermatite ele tem e como evitá-los. Eu recebo muitas mensagens aqui, muita mesmo, gente culpada, estressada que não consegue encontrar o gatilho. E é muito importante você ter essa percepção, você tentar reconhecer quais são as coisas que pioram a sua dermatite ou a dermatite do seu filho. Isso varia muito de paciente para paciente. Alguns mais comuns, eu vou citar aqui para vocês, poderiam ser mudanças climáticas com extremos de temperatura, suor, estresse, roupas que tenham tecido sintético e muitos outros. Então, conhecer a sua pele, conhecer a pele do seu filho e estar atento a esses gatilhos. Quarta dica, a gente já falou um pouquinho mais sobre isso aqui. Explique as informações em palavras que sejam apropriadas por faixa etária. A habilidade de manejar o eczema de acordo com o crescimento do seu filho. Adianta eu chegar para uma criança de 4 anos e falar um tanto de coisa sobre o que é dermatite, em termos complexos, e não explicar de uma maneira que ela entenda? Ou então adianta eu dar para uma criança de 4 anos uma aula de 1 hora sobre o que é dermatite atópica? Quais as chances disso ser efetivo? Então a gente tem que passar informações picadinhas, fracionadas e de uma maneira que ele entende, às vezes de uma maneira lúdica. Uma vez eu tive uma paciente aqui do Instagram que me procurou no consultório e aí a cachorrinha dela tinha dermatite atópica também. É comum, para quem não sabe, os cachorros também podem ter. E aí, às vezes, você de uma maneira lúdica, fazendo uma referência ao cachorrinho, viu? O uau também fica dodói. E aí o dodói pode dar na sua pelezinha, você tem a mesma doencinha que o uau tem. E aí você pode explicar, tá vendo como a mamãe tem que cuidar dele? Também tem que passar o creminho, o shampoo. E a mamãe tem que cuidar de você também. Enfim, gente, sejam criativos. Pode ser na brincadeira que você vai explicar isso. Ó, abre a mãozinha pra mamãe botar, olha que macio. E agora onde você vai passar? Onde a mamãe ensinou que é mão? Onde é pé? Onde é cotovelo? E assim vai, de acordo com a faixa etária da criança. Também nós podemos, às vezes, para crianças menores, ensinar maneiras que sejam mais seguras para se coçar, ensinar como aplicar o hidratante. Nós não devemos menosprezar o conhecimento que eles possam ter dessa informação. Para adolescente, explicar mesmo o que é a dermatite, porque eles querem saber. Se você não explicar, eles vão aprender, por assim dizer, de pessoas que não têm conhecimento, não têm domínio sobre o tema, e aí eles vão ficar com aquela percepção. Às vezes eles vão levar como verdade absoluta aquela pessoa que falou para ele que a dermatite é suja, que a pele dele está descamando porque é sujeira, porque ele não limpa, não toma banho, não esfrega. E não é essa percepção que a gente quer que eles tenham. Também é importante que nós abordemos questões como autoestima. A dermatite ela pode trazer lesões em áreas visíveis. E aí nós temos que abordar isso, gente. Será que meu filho, minha filha, eles se acham bonito, eles se olham numa roupa, eles gostam do que eles estão vendo? E se eles não se veem dessa maneira, o porquê não? Como é que eu posso contribuir, como é que eu posso ajudar para melhorar a autoestima dele? Tem muitos adultos aqui na página que comentam por diversas vezes que eles não conseguiram lidar com isso. Eu tenho pacientes no consultório que às vezes tiveram filhos com dermatite que me contam, olha, eu tive essa questão da autoestima, eu lido com isso com psicólogo, eu ainda não aceitei completamente a maneira que a minha aparência. Então isso é normal, gente, isso pode acontecer, mas a gente tem que lidar com isso. Se você é uma pessoa que não teve essa educação emocional,
nada impede que você busque essa ajuda e que você possa transmitir, possa educar os seus filhos de uma maneira diferente. Então, a quinta dica: se seu filho ele tá bravo, se ele tá chateado, se ele tá desencorajado devido ao eczema, aceite e valide esses sentimentos sem supervalorizar. Ou seja, seu filho está irritado porque ele dormiu mal à noite e ele está com coceira. Você pode validar. Como é que você vai fazer isso? Poxa, filho, eu estou vendo que você está chateado. Você pode colocar isso em palavras. A criança, muitas vezes, ela não sabe descrever os sentimentos. Poxa, filho, eu estou vendo que você está chateado, você está irritado, você está bravo mesmo, né? Será que é porque você não conseguiu dormir à noite? E aí ele vai poder te falar, realmente eu tô assim, tô mesmo. E aí você vai validar, você falou aquilo, você entendeu o sentimento dele. A mamãe entende que você tá assim, mas olha, agora tá na hora da gente tomar o café da manhã. Agora tá na hora da gente se arrumar para a escola. Então você não vai supervalorizar a ponto disso te impedir de ter uma ação. Ele não é porque ele tá com raiva, que ele tá chateado, que ele não tem as obrigações dele, o que ele tem que fazer. Então você validou sem supervalorizar. Então aqui a gente tem que ter muito critério. É óbvio que depende do grau da dermatite. Às vezes uma dermatite severa, se seu filho ou sua filha não dormiu nada à noite, às vezes é necessário que você deixe ele dormir de manhã para ele se restabelecer. Mas nem sempre. Às vezes numa crise mais grave você vai precisar fazer isso, mas às vezes não. E a criança é muito esperta. Se ela percebe que ela pode usar esses artifícios num dia que às vezes ela não está com vontade de ir no colégio, num dia que ela não quer escovar o dente, num dia que ela não quer comer a comidinha que é mais saudável, ela quer aquela besteirinha, ela pode se usar da doença para conseguir essas coisas, porque ela sabe que você é super cuidadoso. Então, assim, valide os sentimentos, mas a gente também precisa ser firme. Não é porque ele tem dermatite atópica que ele não precisa ser educado, que ele não vai entender as coisas que precisam ser feitas. Sexta dica, gente. Se o seu filho ele tem dificuldade de lidar com o eczema ou com as consequências emocionais e sociais da doença, não hesite em buscar a ajuda de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra. Porque às vezes, como eu falo aqui, né, a gente vai ter a informação, a gente vai ter que transmitir aquele conhecimento com paciência, com muito amor, com carinho, mas pode ser que isso não seja suficiente. Pode ser que ele necessite mesmo de um acompanhamento com um profissional de saúde. E não hesite de buscar essa ajuda. A gente não quer esperar a questão se agravar demais a ponto de desenvolver uma depressão, uma questão muito séria, às vezes, de autoimagem, uma baixa autoestima, para procurar essa ajuda. Sétima dica: tenha certeza que os professores do seu filho ou da sua filha saibam como o seu filho se comporta durante uma crise. Às vezes, a criança que ela está doente, que ela está numa crise de dermatite, ela se coça, ela pode ficar irritada, ela pode ficar desatenta. E isso pode ser confundido, se o professor ele não sabe que seu filho ou sua filha tem dermatite, isso pode ser confundido com déficit de atenção, com malcriação. Então, se o professor do seu filho, ele está ciente daquilo ali, ele tem uma doença que ele está em crise, ele está ciente de qual comportamento é esperado para uma criança que tem aquele tipo de doença, ele vai parar de caracterizar o seu filho como mal criado, que déficit de atenção, não presta atenção em nada, não tem interesse, não quer aprender. E aí ele vai ser mais empático no olhar que ele vai ter em relação ao seu filho. Então os professores, eles são uma extensão do cuidado que você tem em casa. Porque ali, quando você deixa o seu filho no colégio, você está entregando o seu filho para que eles sejam cuidados pelos professores, pelaquele colégio. Principalmente, se o seu filho ou sua filha está entrando num colégio novo, é muito importante essa conversa com os professores. E para finalizar, a oitava dica que eu trouxe aqui para vocês é a seguinte: provocações e isolamento social podem ser problemas
com crianças que tenham eczema. Isso pode acontecer. Se o seu filho está passando por isso, se ele está sendo provocado, agora na volta às aulas, se isso acontecer, converse com outras crianças e converse com os pais. Isso não tem que ser levado como brincadeira. A Edivanda está falando, isso aconteceu comigo, o doutor me encaminhou para o psiquiatra. Então, ótimo, tem que procurar ajuda. Então, não vamos levar o bullying, essas outras questões de provocação de outras crianças como brincadeira, porque isso não é brincadeira. Nós temos que ter atitudes proativas, a gente não vai olhar aquilo e fingir que nada está acontecendo. Nós temos que levar aquilo ali adiante, a escola tem que estar ciente disso e os professores também. Gente, era essa dica que eu tinha para passar para vocês. Foram 8. Esse tema foi sugerido, como eu falei, por uma seguidora aqui do Instagram. Então, se vocês têm temas que sejam de maior interesse para vocês, eu sempre abro aqui a caixinha de perguntas. Vocês podem estar me enviando, que assim, se for uma coisa interessante, que eu veja que as pessoas aqui do perfil perguntam sempre, questionam também, eu trago para a gente fazer uma live, tá bom? Eu vou tentar fazer essas lives, eu vou tentar marcar um dia fixo para vocês já saberem quando que é o nosso encontro e geralmente eu deixo gravado se tudo der certo aqui com o Instagram. Espero que vocês tenham gostado desse tema. Depois, se vocês gostaram, se vocês já passaram por alguma coisa similar, deixa para mim nos comentários ou então marca alguém que vocês sabem que cuida de um filho que tenha dermatite ou então tem uma doença crônica e que poderia se beneficiar desse conteúdo. Tá bom? Um beijo para todo mundo e até a próxima!